Ei, contador, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Contador Agora. E aí, me responde uma pergunta. Você já ouviu falar em lead, CTA, funil de vendas, CTR, CPC? Já ouviu falar desses termos e ficou completamente perdido sem saber o que significa? Pois é, o marketing e vendas têm algumas palavras, alguns termos que são próprios. Mas para você conseguir acompanhar os resultados da sua empresa, para você conseguir traçar estratégias de marketing mais personalizadas, é muito importante você saber o significado de cada um. Por isso, esse vídeo eu vou explicar para você todos esses termos, o que é, o que significa, como que você precisa usar, o que analisar em cada um desses pontos, para ficar mais fácil de você acompanhar o crescimento, o sucesso da sua empresa e as estratégias que estão sendo traçadas também. Vamos lá? Roda a vinheta. Bem, vamos começar pelo básico, tá? Lead. Quantas vezes dentro de uma estratégia ou dentro de algum vídeo sobre marketing, dentro de apresentação de resultado, você já ouviu falar em geração de leads? O lead é o pedido de orçamento. É quando alguém preenche um formulário dentro do seu site, alguém entra em contato com a sua empresa, manda um WhatsApp. O primeiro contato que um potencial cliente faz com a sua empresa. Então, todo mundo que pede um orçamento, ele é um lead para dentro do seu negócio. E esse lead, ele pode ser dividido entre lead qualificado e lead desqualificado. O lead qualificado é aquele que é uma oportunidade real, que vai avançar no seu processo de vendas, que vai conversar com o seu vendedor, onde você vai apresentar uma proposta para esse lead. Esse é qualificado. E o lead desqualificado é aquele que só tem uma dúvida, só quer saber um preço e que não vai avançar no seu processo de vendas. Essas informações são muito importantes e é a primeira parte do seu funil de vendas que eu vou explicar daqui a pouquinho. Como que você vai dividir o lead qualificado do desqualificado? Nessa parte entra o nosso próximo termo, que é o qualificação de lead. O que é isso? Qualificar o seu lead é separar realmente quem é uma oportunidade real de quem não é uma oportunidade real. A qualificação, ela vai ser o seu primeiro contato com esse lead. Então, vai ser o momento onde você, o seu SDR, a sua recepcionista, a sua secretária, quem faz esse primeiro contato, essa tratativa com o lead, vai identificar qual a necessidade, o que ele está buscando, fazer perguntas importantes ali sobre que você necessita para fazer um orçamento e agendar uma reunião de apresentação de proposta. Então, essa primeira parte, esse primeiro ponto de contato ali, que vai separar realmente meio que o joio do trigo, é realmente a parte de qualificação de lead. Quando eu apresentei os leads, eu falei sobre a primeira etapa do funil. Mas, afinal de contas, o que é o funil de vendas? O seu funil de vendas é o caminho que o seu lead percorre desde que o momento que ele pediu um orçamento, fez o primeiro contato com a sua marca, até o momento que ele se converte em um cliente. Então, a gente tem o topo do funil, que é onde chega todo mundo, o meio do funil, que é onde você separa os que são qualificados, e o fundo do funil, que é onde você tem as conversões efetivas. A gente vai deixar aqui no cantinho um exemplo de um funil de vendas para você entender a dinâmica desse processo. Mas o funil é realmente o caminho que ele percorre desde o momento que ele chega até o momento que ele se torna um cliente efetivo da sua empresa. Muitos clientes nossos também, quando vêm fazer alguns projetos, principalmente site com a gente, têm algumas dúvidas, por exemplo, como o que é um CTA? Bem, CTA é uma chamada para ação. São aqueles botões que a gente coloca dentro do site de fale com especialista, solicite um orçamento, saiba mais, baixe um e-book. O CTA é meio que aquele empurrãozinho que o seu visitante do seu site precisa para ele fazer uma ação dentro do seu site, como, por exemplo, pedir um orçamento. Então, quando alguém te falar de CTA, de chamada para ação, são justamente essas chamadas, esses tópicos que instigam, incentivam o visitante do seu site a executar uma ação que foi determinada.
Um outro ponto que também gera muita dúvida é a diferença entre um site e uma landing page. O site, você já sabe, é o cartão de visitas do seu site na internet, mas com um potencial a mais dele conhecer sua empresa, conhecer suas soluções, saber que você é especialista em serviços e em nichos específicos e se contactar com você, se conectar com você para gerar esse contato. Já uma landing page é uma página focada em conversão. A landing page é uma página única, um único slide, digamos assim, que tem um único objetivo também. Então, dentro de uma landing page, por exemplo, você pode divulgar uma isca digital, como um e-book, uma planilha, alguma coisa para converter o seu lead, ou apresentar uma proposta de valor diferencial. Só que o ponto importante é, o seu lead, o visitante do seu site, ele só tem uma ação a realizar dentro dessa landing page. Ou ele preenche um formulário de contato, ou ele manda um WhatsApp para você, ou ele executa alguma ação específica, mas ele tem como objetivo executar uma única ação que é instigada, que é direcionada com vários CTAs no decorrer dessa landing page. Mas o objetivo dele, sem distrações, sem link, sem chamada para blog, sem chamada para saber mais, só uma única conversão. Agora a gente vai falar de alguns termos que são muito importantes na tratativa ali dos dados do seu marketing e vendas, tá? Tem alguns termos que são muito usados, muito direcionados e que vocês têm muita dificuldade de entender. Como, por exemplo, CRM. O CRM é a ferramenta, é a plataforma que vai organizar e gerenciar o seu relacionamento com sua base de oportunidades de negócio. Então, dentro do seu CRM, dentro dessa plataforma é onde vai ficar registrado desde a entrada do lead, desde o pedido de orçamento dele, todo o decorrer do processo comercial, qualificação, tratativa, envio de orçamento, até a parte de vendas, marcar como venda ou como oportunidade perdida, que ainda você consegue mensurar os motivos de perda. Então, CRM é a sua plataforma de relacionamento com essas oportunidades de negócio. Um outro termo que muita gente tem dificuldade é sobre o SEO. O que é SEO? SEO é basicamente a linguagem que o Google entende do seu site. Então, é a forma que você otimiza, configura o seu site para ele ser reconhecido pelo Google, ser apresentado como resultado de busca e, consequentemente, fazer com que você apareça ali nas primeiras posições para palavras-chave que são importantes sobre seu nicho de atuação e sobre o seu local de atuação também. Então, o SEO é a linguagem, é o idioma que o Google consegue compreender do que seu site está falando. Agora, eu vou falar de alguns termos relacionados a, basicamente, resultados. O ROI é o retorno sobre o investimento. O que é isso? É aquela conta que a gente faz para entender tudo que você investiu em marketing ou dentro dos canais de geração de lead e o retorno que isso gerou para você. Então, o ROI é a porcentagem que o seu investimento está trazendo de retorno para o seu negócio. O MRR, que é uma outra linguagem que muitos profissionais de vendas utilizam, e aí o contador às vezes fica em dúvida, porque o contador chama isso de recorrência ou de honorário. O MRR é a receita recorrente mensal. Então, é basicamente o honorário que o seu cliente vai pagar para o seu negócio. E dentro das estratégias do posicionamento do comercial e de marketing, isso é chamado de MRR. Bem, semelhante ao MRR, a gente tem o ARR, que é a sua receita recorrente anual. O cálculo que é feito para você entender o quanto de honorários você recebe anualmente. Mas aqui a gente não está falando de serviço único, abertura de empresa, venda de certificado digital. Essa parte não entra aqui. Entra apenas os serviços recorrentes, os serviços mensais que você vende. Então, o MRR é a receita recorrente mensal e o ARR é a receita recorrente anual. E esse cálculo da receita recorrente anual aumenta o seu LTV. E aí a gente vai para o próximo termo. O LTV é o tempo de vida do seu cliente
dentro da sua empresa. É um cálculo inicial do tempo de permanência que ele tem dentro da sua empresa. Então, cada cliente fica em média 12, 15, 24 meses dentro da sua empresa. O LTV, o Lifetime Value, é a média de faturamento de dinheiro que cada cliente deixa com você enquanto ele é seu cliente. Então, o Lifetime é o tempo de permanência médio que seus clientes ficam. Então, de todos os seus clientes que assinaram um contrato recorrente, quanto tempo, em média, ele fica como seu cliente? 12 meses, 24, 48? Quanto tempo, em média, ele fica como cliente da sua empresa? O Lifetime Value é a receita, o faturamento, o dinheiro que ele deixa dentro da sua empresa enquanto ele é seu cliente. Por exemplo, se você tem um cliente que paga um honorário, um MRR, de R$1.000 para sua empresa, e ele é seu cliente durante 2 anos, então o Lifetime Value dele dentro do seu negócio é de 24 mil. Ou seja, ele te gerou uma receita de R$24.000 enquanto ele foi seu cliente. Bem, até aqui, deu para entender, deu para clarear um pouco essas informações e essa quantidade de termos que são utilizados dentro dos processos de marketing e vendas? Então, agora a gente vai falar sobre algumas métricas, alguns termos que são utilizados na parte de tráfego pago. Provavelmente você já viu isso dentro do Google, dentro do Facebook, dentro de algumas ferramentas para análise de resultados. Então, eu vou te explicar o que significam alguns desses termos que aparecem nessas ferramentas e nesses resultados. O primeiro é o CTR. O CTR é a taxa de cliques que o seu anúncio recebeu. Então, é a porcentagem de pessoas que viram, a porcentagem de impressões que se tornaram cliques dentro do seu anúncio. Então, o CTR é a porcentagem de cliques que seu anúncio recebeu. O CPC, que é uma outra sigla que também é muito utilizada, é o custo por clique. É quanto você pagou para o Google ou para o Facebook a cada clique que o seu anúncio recebeu. Então, se o seu anúncio, por exemplo, tiver uma disponibilidade de R$10 por dia e o seu custo por clique foi R$2, você recebeu 5 cliques. Então, esse é o cálculo, é o custo que você tem para cada clique